Agora, 10 horas com mais 11 minutos, a gente muda de assunto e vamos falar sobre a 21ª edição da Semana dos Museus, que terá o Museu dos Militares Mineiros, juntamente com o Corpo de Bombeiros Militar aqui do estado e a Polícia Militar. Eles vão apresentar a exposição Reflexões que Transformam o Mundo, que retrata o rompimento da barragem 1 da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, a gente se lembra, ocorrido em 25 de janeiro de 2019, sob a perspectiva da instituição. São 3 ambientes representados, o cenário encontrado após o desastre, a atuação dos bombeiros militares e as lições aprendidas com o ocorrido. E para conversar com a gente, sobre esse evento, sobre essa ação bacana aí do governo, ou melhor, do Corpo de Bombeiros Militar aqui de Minas, a gente vai conversar com o Major Josias, do Corpo de Bombeiros, para falar sobre este assunto. Major, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui na Band News. Prazer é meu, satisfação. Obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade. Ô Major, vamos começar então, dar mais detalhes. Eu já dei aqui uma palhinha, do que vai ser aí essa 20ª edição, da Semana dos Museus, com essa exposição aí, dos trabalhos realizados por vocês aí, pela corporação lá, após o rompimento da barragem. Conta pra gente, dê mais detalhes aí sobre essa exposição. O que o senhor pode dizer pra gente? Bom, para a gente é um momento muito importante, Reflexões que transformam o mundo foi o tema que entrou em evidência, e dentro desse tema o senhor até já comentou, São 3 perspectivas que serão trabalhadas. Dessas 3 perspectivas, o cenário encontrado pelo bombeiro no momento da chegada do desastre, o trabalho desenvolvido pela corporação para resgate das vítimas, foram dentro das primeiras 24 horas do desastre do Brumadinho, e também as lições aprendidas desse desastre. Então, a amostra de fotografias, elas nos chamam para essa reflexão, para a gente entender um pouquinho e não deixar se perder o aprendizado disso tudo, desse desastre que trouxe de maneira dolorosa para todos nós. Exatamente. Major Josias, do Corpo de Bombeiros, e falando em aprendizado, Major Luciana Viana falando com o senhor, falando em aprendizado para a corporação, para o Corpo de Bombeiros em Minas Gerais, que teve aí uma atuação esplendorosa, respeitadíssima, a credibilidade lá em cima, e a gente fica até com a voz embargada, Major, a gente falando dessa questão de Brumadinho. Mas para a corporação, quais foram as lições aprendidas? Vieram por meio dos desafios? Com certeza. Hoje, 1.572 dias de operação, ainda restam para serem encontrados, recuperados e entregues para seus familiares para poder finalizar um luto. 3 joias, Natália Oliveira, senhora Maria de Lourdes e Tiago Tadeu. E esses aprendizados, a gente vê a importância de uma legislação mais rigorosa, uma legislação que seja cumprida à risca para poder evitar esse tipo de acidente. A questão do cuidado com o meio ambiente é muito importante e, acima de tudo, a cultura de prevenção. Então, desenvolvermos uma cultura de prevenção, não só dentro das empresas, mas com toda a comunidade, com aquelas comunidades que podem estar vivendo, morando em áreas de potencial risco. Isso é muito importante para que a gente possa evitar esse desastre ou, no mínimo, diminuir as consequências e a gravidade quando eles ocorrerem. Ô Major, falando um pouco mais sobre o trabalho realizado, a gente já vem falando sobre isso há alguns anos, mas é sempre bom a gente destacar, o senhor com certeza teve contato com vários colegas aí que estiveram presentes nessas buscas e ainda estão trabalhando por lá, como o senhor disse, ainda faltam 3 pessoas ainda a serem encontradas. E como é que foi, como é que o que o senhor percebeu, nos soldados, no pessoal que lá da linha de frente, lá, logo após, e principalmente nos primeiros meses, após o rompimento, com aquele trabalho árduo, a gente lembra, vocês montaram aquele acampamento, lá dentro da mina e naquela escala, de militares trabalhando ali, esquema de semana, ficavam uma semana, depois ficavam de folga. E como é que era a reação deles, o desgaste, principalmente emocional, por parte, dos militares que realizaram e ainda realizam esse trabalho de buscas? Porque a gente, o pessoal acha que o militar não é um ser humano. O militar é um ser humano como outro qualquer, Tem os problemas pessoais, tem as suas mazelas aí, do dia a dia.
Como é que o senhor enxergou isso tudo? Algum relato que você possa dar, destacar pra gente, né, de colegas que ficaram mesmo marcados com esse tipo de trabalho realizado? Conta um pouco pra gente sobre isso, Major. Bom, o cenário realmente é um cenário muito impactante, um cenário de desastre como nunca vivenciado por a maior parte dos bombeiros, né? Principalmente aqui dentro do Brasil. Na primeira semana, eu me lembro que a primeira base nossa foi dentro de uma igreja e a gente dormia no posto de comando, era debaixo das mesas, nos primeiros locais, até providenciar todo o aparato logístico e providenciar toda um recurso para poder proporcionar um local mais adequado para poder desenvolver os trabalhos. Mas, no primeiro momento, não tem jeito, impacta mesmo o bombeiro, ele, apesar de todo o treinamento, de todos os cursos que a gente executa, existe um impacto sim, mas o treinamento é para isso, né? Para preparar para que isso não interfira nas ações que ele tem que executar em campo. Eu destaco uma questão de alguns militares que foram desenvolvidos durante o trabalho, sem citar nomes, era a dedicação em excesso. Então, os militares, quando eles se sentiam mais impactados, a gente viu um reflexo na vontade de querer fazer o a mais, né? Então, se deixasse lá, o bombeiro não queria nem ir embora. Ele fazia mais tempo do que precisava na sua jornada de campo. Era para poder proporcionar para aquele familiar, devolver aquele ente querido que causava muita dor e a família estava esperando e não podia completar o seu luto. Então, essa dedicação ali é muito além do nosso treinamento, muito além do planejado, do previsto, né? Então, se deixasse o militar, ele extrapolava muito e além da jornada prevista de uma semana de trabalho, por exemplo. Então, a dedicação a gente percebia como um dos maiores impactos em querer poder atender a população como um todo. Reflexões que transformam o mundo é o nome da exposição, né? Faz parte da 21ª edição da Semana de Museus, Museu dos Militares Mineiros, juntamente com o Corpo de Bombeiros. Agora, Major Josias, são 3 ambientes, né? Conforme o senhor já falou, o cenário encontrado após o desastre, a atuação dos bombeiros militares e as lições aprendidas com o ocorrido. E a população, de uma forma geral, vai poder conferir quando o convite que o senhor deixa também, né? Para que as pessoas compareçam, para que a gente realmente nunca se esqueça do que ocorreu, que a gente aprenda com essas reflexões e que a gente transforme o mundo, né, Major? Bom, a abertura ela se dará hoje às 11h30 da manhã, de segunda-feira, né? E vai até a próxima sexta-feira. Então, todos os dias, a partir das 11 da manhã, essa amostra de prova estará aberta para visitação. E ali, naquele momento lá, as pessoas poderão ter contato com essa amostra de fotografias e, né, a gente espera que essas reflexões elas tragam realmente essa sensibilização, essa conscientização para a gente poder melhorar e tentar, num futuro próximo, aí, diminuir essa gravidade desses possíveis, né, acidentes que possam vir a acontecer com relação a grandes desastres. Ô Major, agora só para a gente encerrar, para a gente dar o crédito também, as fotos foram tiradas por um fotógrafo da corporação. Quem tirou essas fotos aí? Então, as fotografias elas têm vários fotógrafos, né? Uhum. Um deles, eu vou citar o nome aqui, Michel Nazar. Grande Michel. Contribuiu bastante, teve bastante tempo lá na operação, apoiando, né? E também vivenciou um pouquinho dessas dificuldades de operação de campo. Ele, essa trajetória aí, nos apoiou bastante, coletou bastante registros para que a gente possa aí, não deixar se perder aí essa questão desse aprendizado, né? Perfeito. Nós conversamos com o Major Josias, do Corpo de Bombeiros Militar aqui de Minas Gerais, que falou, né, sobre a 21ª edição da Semana dos Museus, e o Museu dos Militares Mineiros, juntamente com o Corpo de Bombeiros, apresenta nessa exposição de fotos aí reflexões que transformam o mundo, retratando, né, o trabalho de buscas lá do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão em Brumadinho, ocorrido lá em janeiro de 2019, sob a perspectiva da instituição, né, dos bombeiros, dos militares. Major, mais uma vez, muito obrigado, viu, pela participação. Grande abraço para o senhor e parabéns, né, pro Corpo de Bombeiros, que é, sem dúvida nenhuma, a melhor corporação do país. Muito obrigado, viu, Major? Referência para todos nós. Obrigado, a satisfação é nossa. Bom dia para todos. Valeu. Bom dia. Dá um abraço especial do Michel Nazar, viu, Lu? É meu amigo de anos, de décadas, e já sabia que era ele que seria um dos
dos fotógrafos aí homenageados, né? O trabalho dele. Maravilha. E ele é uma peça sensacional. Michel, um abraço para você. Parabéns, meu amigo, pelo trabalho desenvolvido aí. Sensacional, parabéns, Michel. E o nosso abraço especial a cada cada militar, né? Que batalhou ali, trabalhou, né? E nos encheu de muito orgulho. É isso aí. Sem dúvida nenhuma. 10h21.